Vamos lá, vamos para mais uma aula de filosofia, né? Aula na plataforma, ou seja, a nossa aula será gravada, ok? Vamos falar sobre um filósofo chamado Tales de Mileto, apesar que nós já estudamos eles, porque eles são filósofos pré-socráticos, filósofos que vieram antes de Sócrates, certo? Porém, nós iremos falar toda a biografia de Tales de Mileto, ok? Aí depois tem tarefa na plataforma, tá? A tarefa é assim. Primeiro eu passo a videoaula, aí passo para vocês descreverem sobre ele, né? Descrever a biografia, obras, né? Aí eu passo isso aí, você faz no caderno. Aí, ok. Na outra aula vem atividade sobre o assunto a qual eu abordei, que é filósofo Tales de Mileto, ok? Bora lá. Então, Tales de Mileto, ele era filósofo, matemático, engenheiro. Filósofo, matemático e engenheiro, tá? Da Grécia Antiga, ok? Considerado um dos primeiros filósofos, tá? Considerado um dos primeiros filósofos ocidental. Nasceu na cidade de Mileto, na Ásia Menor. Hoje é a atual Turquia, o país da Turquia, tá? Mas ele nasceu na Ásia Menor. Considerado um filósofo pré-socrático, como eu falei logo no início, pré-socrático, porque ele foi o filósofo que veio antes de Sócrates, correto? Tales buscava compreender a origem do universo, certo? A origem do universo. E ele descartava, porque, de acordo com os gregos, eles falavam a origem do universo de acordo com a mitologia grega. Só que Tales de Mileto, ele descartava a origem do universo de acordo com a mitologia grega, tá? Então, ele queria ele dizia que isso era uma explicação fantasiosa que os gregos abordavam, porque nós sabemos que tem a questão da mitologia, que os gregos abordavam a mitologia, principalmente a origem do universo, né? Com a história de Zeus e etc. Bem, ele estudou na escola, estudou filosofia na escola jônica, tá? E ele também estudou com Anaximandro e Anaximenes. Ele criou a teoria do cálculo, tá certo? A teoria de Tales. Qual foi a teoria de Tales? Porque a matemática, a gente sabe que a matemática, a sua origem foi abordada pelos egípcios. Então, Tales de Mileto também estudou a matemática. E quando Tales de Mileto trouxe a matemática para a Grécia Antiga, o que acontece? Ele vai criar o teorema de Tales, que era um cálculo, tá? Que era um cálculo que se fazia a descoberta da altura das pirâmides, tá? Conhecido como teoria de Tales. Era um cálculo, certo? Que descobria a altura das pirâmides. Essa teoria era muito utilizada pelos egípcios, ok? Tanto é nas construções das pirâmides egípcias, ok, meus amores? Tales também, ele previu, em seus estudos, ele previu o eclipse solar, tá? Ele não utilizou nenhum instrumento, ele previu a questão do eclipse solar. Isso também foi uma descoberta para a época. E ele afirmou, tá, que o princípio gerador de tudo era a água. Tanto é que eu já falei sobre isso em aulas outroras passadas, qual a teoria de Tales de Mileto? Qual o princípio de Tales de Mileto? Ele diz que o princípio de tudo é a água. Por que ele diz que o princípio de tudo é a água? Porque ele diz assim: onde a água, há vida. Isso é uma teoria, tá, abordada, e essa teoria ela é estudada até os dias de hoje, tá, pelos cientistas, estudada pelo filósofo Tales de Mileto na Grécia Antiga, e hoje essa teoria ela é abordada porque muitos cientistas, as descobertas dos planetas, né,
que aonde a água, a vida. Aí até eu já expliquei sobre isso, porque Marte tem água, mas a água em Marte, ela não é propícia para a vida, porque é uma água gelada. Então, a teoria de Tales é onde a água, a vida. O princípio de tudo para ele começa por meio da água, porque gera vida. E de fato é. Aí vem a medicina comprovando isso. Se nós passarmos, nós não podemos ficar sem tomar água, né? Porque se passarmos 3 dias sem tomar água, a probabilidade, né? Os nossos órgãos, eles vão parando aos poucos para poder chegar até a óbito. Então, onde a água, a vida. Por isso que a água, ela é de suma importância. Ele criou essa teoria, onde a água, a vida, para comprovar a origem do universo, a origem da humanidade. Isso foi uma teoria criada por Tales de Mileto, tá certo? Então, seus estudos foi o quê? Foi observar, tá? Foi observar os astros, o universo, tá? Quando ele começou a questão de observar os astros e o universo, ele ficou conhecido como cosmologista, tá? Ele ficou conhecido como cosmologista. Por quê? Porque ele fez estudo através dos cosmos, certo? Estudo do universo, dos planetas e etc. Ok? Bora lá. Né? Estudou também as ciências naturais, a matemática. Ele se destacou nas ciências naturais, na matemática. Mais tarde incorporou, certo? A filosofia, tá certo? A filosofia, ele incorporou mais tarde. Filosofia, ele incorporou a política, ele abordou esses seguintes temas: filosofia, política, metafísica, teoria do conhecimento, a lógica, a estética, certo? Isso foram assuntos abordados por Tales de Mileto, ok? Espero que vocês tenham compreendido quem foi Tales de Mileto, filósofo, tá? A gente retratou a biografia dele, as descobertas, né? Principalmente no ramo da ciência, certo? Na ciência e na matemática, porque ele também descobriu o cálculo, tá certo? Que é o teorema de Tales, certo? As pessoas que estudam matemática, elas estudam Tales, porque ele também se destaca na área da matemática. Isaac Newton também, que se destaca nessas áreas, e são filósofos, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido a história de Tales de Mileto, filósofo grego, tá? Filósofo pré-socrático, também conhecido como um dos filósofos mais sábios da antiguidade. Ok, meus amores? Tá? Faz atividade da plataforma. Outra coisa, quando eu pedir uma atividadezinha, né? Qualquer coisa, vocês mandam por e-mail. Mas essa atividade, se você fizer, bora seguir as nossas regras. Eu vou colocar também na plataforma. Assim, como é seguir a regra? Você assiste videoaula, ok? Depois que assiste a videoaula, vai fazer o que está pedindo na plataforma. Fez, ok? Aí você depois vai para o grupo do WhatsApp, certo? Que é o que a gente está utilizando. Coloca seu nome, aí bota fulano, realizou, vamos supor, Arthur realizou atividade de filosofia. Aí depois eu vou fazer separação, ok, meus amores? Tá bom? Então, fiquem todos com Deus, tá? E até a nossa próxima aula, tá? Tchau!